Boa noite, Projeto 3 em 1. Boa noite! Como é que estão vocês? Estamos bem! Ótimo. Hoje é dia 22, né? Projeto 3 em 1, terça-feira. E durante esse processo todo de cada terça-feira vamos estar falando para vocês a respeito de uma armadura de Deus. E hoje nada mais, nada menos do que vamos falar sobre o cinto da verdade. E dentro dessa caixa aqui, que está escrita a mensagem de Deus, tem perguntas. E essas perguntas são relacionadas à verdade. E cada pergunta tem uma resposta baseada em algum versículo da Bíblia. Alguém quer que eu explique de novo ou ficou claro? Não, tá bom. Tá. Então quem vai ser o primeiro? Vem, Laurinha. Às vezes não tem nem pergunta aqui, às vezes é coisa da outra terça-feira, daquelas do Perguntas por Deus. E? Olha só a primeira pergunta. Chega mais aqui, Laurinha. Primeira pergunta da Laura. Por Deus, por que o inimigo odeia quando vivemos na verdade? Aí essa pergunta tem a resposta lá em Efésios 5:11. E diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-se à luz. Ou seja, quando que a gente busca a verdade e busca a presença de Deus, o mal não tem como fazer alguma coisa. Então as obras dele são derrotadas, porque dentro de você há uma luz. Então você só vai achar essa resposta em Efésios 5:11. Amém. Guarda pra você. Tá vendo, amigo? Quem é o seu próximo? Jesus, gente. Vem, Amy. Senhor, a verdade pode me proteger de Não estamos escutando, Leal. A Emily tirou a pergunta: Senhor, é verdade que você pode me proteger de problemas? E essa pergunta, você só acha essa resposta em Salmos 9:14, que diz assim: a sua fidelidade será o seu escudo protetor. Quando que a pessoa fala sobre fidelidade, justamente está relacionado à questão financeira. Mas só que nem sempre é questão financeira. Às vezes é sua entrega, é sua oração, é seu jejum, é seu voto com intimidade com Deus. Então, quando que você tem uma fidelidade com Deus, Ele te protege de todos os males através do escudo que é a fé. E Ele protege você de todos os problemas, porque Ele vai garantir a solução para tudo aquilo. Agora o jogo vai perguntar. Volta a Jesus. Pode levar. O próximo. Agora é tu. Chico mesmo. Às vezes nem pergunta. A pergunta: Deus, por que tão importante viver na verdade? Aí você encontra essa pergunta em João 8:22. O nome é 32. 8:32. Conhecerão. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. Volta a Jesus. Quem mais vai vir? Thales. Hã? Thales. Vai, João, é tu mesmo. Não é pergunta. Não, pode ser essa também. É uma frase de mensagem de Deus. Eu misturei. O Thales tirou: confie em mim e siga os meus caminhos. O que você entende disso? Ao seu ouvir. Deus acabou de te dar essa. Seguir os mandamentos dele primeiramente, e confiar, né, no que ele prometeu
e confiar realmente nele. Amém. Não, pode passar tudo. O próximo. Sim. Vai lá, Matheus. O próximo. Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Pastora Rose vai. Fica aqui no meio. Eu quero que... Aqui eu li. Quer que o João leia? Vai lá, João. Vai lá, João. A senhora pode fazer isso comigo. João, lê pra mim, Ó. João. Senhor, como posso viver na verdade todos os dias? Você encontra essa resposta em Tiago 1,22, que está escrito assim, ó. Seja praticantes da palavra e não E não ouvinte. Não ouvintes. e não ouvintes, enganados se a mesmo. A si mesmo. E assim Enganando-se a si mesmo. Então, quando a gente está falando a verdade, eu entendo isso, né? Nós vai ter adversidade, vão passar lutas. Talvez você fale assim, toda vez que eu vou para a igreja, parece que algo acontece comigo. Ou talvez assim, poxa, será que Deus não está me respondendo? Eu entendi isso aí com a resposta de Deus para a minha vida hoje. Porque quanto mais a gente se dá, parece que venham grandes guerras, grandes batalhas para a gente desistir daquele propósito. E Jesus está falando comigo, para mim, o quê? Continuar falando a verdade, continuar pregando a verdade. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e essa dinâmica que realmente foi muito profunda. Palma para Jesus, amém? Pode ficar comigo? Pode ficar. Vem, Jennifer. Eu? Não, contigo. Não, pre... Ixi. Fica no meio. Vamos ver o que a Jennifer tirou. Acho que vai ser fácil. Gente, essa foi pra mim mesmo. Eu vou ler agora, vocês vão entender. Deus, como posso falar a verdade sem machucar alguém? Vocês encontram lá em Efésios 4:15. Antes, segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a... Que é o cabeça. Que é... Aqui tá. É, que é a cabeça. A cabeça de Cristo. Eu não entendi, mas Deus vai falar comigo. Mas é isso. Eu acho que tenho que pensar, né? Antes de falar. É uma coisa que é bem difícil. Você quer vir? Não, pode falar, tipo assim, então. Pode falar. De certa forma, as pessoas acham que a sinceridade, dependendo da pessoa, é ruim, tem o seu lado ruim, porque às vezes você não sabe se expressar, de certa forma, que você precisa dar um tacadão na pessoa. Aí tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Claro. De certa forma, é um lado ruim. E bom, eu sou assim. Eu falo e eu não quero saber. Mas aí agora eu tô aprendendo a manusear, a falar pra depois. Eu também tô aprendendo. Eu tô num processo, né? Quem me conhece sabe que eu tô no processo. Eu não sei se eu melhorei, mas eu tô no processo, entendeu? E eu creio que Deus vai me mudar ainda mais. Amém. Vai ficar pro papel pra tu. Mais alguém? Mais alguém? Vem, Gabi. Vem logo. Eu tinha pegado pra pegar uma caixa. Eu também. E aí, Gabi? O que vai fazer? Tira o papel aí. Olha. Uhum. Senhor, vale a pena ser verdadeiro mesmo como ninguém mais é. Eita! Aí, só daí é forte. Fala? É. Fala a pergunta.
A pergunta é: Senhor, vale a pena ser verdadeiro, mesmo quando ninguém mais é? Aí pode falar. Pode. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer O bem. o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Eu vou melhorar. 6:9. E aí, o que você entende? Não entendeu, tu fala. Fala. Que aí talvez eu complete. Ó, aqui na pergunta da Gabi tá assim: Senhor, vale a pena ser verdadeiro mesmo quando ninguém mais é? Aí a pergunta tá, a resposta tá em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Aqui tá deixando muito claro que devemos plantar coisas boas, porque a gente tem que fazer o bem sem olhar para quem. É muito fácil a gente amar quem a gente ama, mas só quando que a gente ama quem a gente odeia se torna bem mais difícil. Então a gente não consegue colher aquilo, porque a gente não consegue ter aquele vínculo com aquela pessoa. Mas é nessa daí que, vamos supor, eu não gosto de você. É nessa daí que, de certa forma, eu vou pensar... uma hipótese, pelo amor de Deus. É uma simulação, uma brincadeirinha. É nessa daí que meio que, de certa forma, eu vou parar, vou conversar com Deus. Eu vou falar assim: Deus, me dá um caminho pra mim me aproximar mais do Inácio. Porque todo mundo tem seu lado ruim e lado bom. De certa forma, ele vai ter o lado bom dele. Da mesma forma que eu tenho o meu lado bom, eu tenho o meu lado ruim. Todo mundo tem isso. Porque não tem como ser bobo no mundo de hoje, igual antigamente. Então é nessa que vai pedir sabedoria pra Deus, conversar com Deus, e de certa forma, com o tempo eu vou me aproximar do Inácio. E aí eu vou ver nosso lado bom, talvez pode ajudar mais pessoas. Entendeu? É isso. Pode estar por Vai, Thaís. Vai, Thaís! Não conheço essa palavra mais não. Ai, não, tia, foi meu pé. Que isso? Quer que eu leia tudo? Não, tranquilo. Eita. Deus, como o inimigo usa a mentira para me atacar. Se encontra em João 8,44, que diz: o diabo não se firmou na verdade quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eita, o que tu entendeu sobre isso? O que eu entendi é que ele usa pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes para inventar coisas ou algo para atacar a gente com a mentira e a difamação dele. Vamos pra Jesus. Vai, João, tira aí. Vai. Tirou logo pra lá. É você mesmo, vai. É uma frase. É uma frase mesmo. Eu supro fé. Eu sopro fé dentro do seu coração. Muito forte, hein? E nós temos conversado muito sobre isso, eu e o João. Porque o João, quando começou a vir aqui, posso falar? Pode. O João, ele vinha mesmo igual muitos, né? Vem, não entende muitas coisas. Mas quando Deus começou a falar para ele a respeito da fé, o que é fé para ele, ele começou a ter experiência da fé. Aí às vezes você fala de fé, mas não sabe o que é fé. E ele pediu uma resposta para Deus, e Deus deu naquele mesmo momento, no mesmo dia, ao respeito de algo que ele queria. Então você, que talvez está querendo algo de Deus, se você tiver fé, você consegue a resposta. Amém? Palmas para Jesus. Agora Inácio, vai Inácio. Deus te abençoe, João. Fica aqui para terminar junto. Daqui a pouco.
Gente, eu tirei uma frase. Nunca duvide do quanto você é importante para mim. Caraca, jogou. Essa foi profundo. Porque muitas das vezes as pessoas, ela fala de Deus, ela vem à igreja, mas às vezes ela duvida do que ela pediu a Deus. Às vezes ela duvida do processo que ela está passando, ela fica olhando só as lutas. Da dificuldade que ela está vivendo, ela fica... Da dificuldade que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo, ela não consegue enxergar o que Deus está querendo mostrar para ela, ou para ele, e hoje está falando justamente com o Inácio, que ele precisa confiar, ele precisa crer. Porque às vezes nós falamos de Jesus, mas nós não estamos crendo nele. Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Aí Jesus vai falar assim, agora me prova. E o provar que é o difícil. O que é o provar? No momento de luta você tem que louvar. No momento de luta você tem que sorrir. No momento de luta você tem que ir lá trabalhar. No momento de luta que você está passando, você tem que confortar alguém, abraçar alguém. Mas você está precisando daquele abraço. É assim que eu entendo. Então vocês precisam saber mais quem é Jesus, porque Jesus ele está aqui e ele está falando no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Nós agradecemos essa dinâmica abençoada da verdade e o João, agora todas as terça-feira, o João vai estar aqui nas dinâmicas junto com o Inácio. Tem momento que ele vai estar falando, tem momento que ele vai estar fazendo, tem momento que ele vai aí na frente, ele vai estar deixando Jesus trabalhar e usar ele. Mas, ó, eu peço a colaboração de vocês. Não zoe. Não fique brincando, é porque ele quer ajudar vocês, mas ele precisa também de ser ajudado, amém? Bate palma para Jesus. Muito obrigada.